Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Bom, estou aqui com o pastor Roberto. A gente vai fazer um bate-papo, uma conversa sobre a área educacional da AGEMIL, novidades que estão vindo aí, coisas que estão acontecendo, e queremos deixar vocês bem informados com respeito a tudo isso. Bom, o pastor Roberto, acho que vocês já conhecem, a gente já esteve batendo uns papos e conversando, e ele é o vice-diretor da AGEMIL, está trabalhando aqui e ele cuida de forma específica da área educacional. Estamos reunidos, falando bastante sobre o futuro aí educacional da AGEMIL e temos algumas novidades e queremos falar sobre isso. Né, pastor Roberto? Se você quiser se apresentar para o pessoal. Olá, pessoal, paz. Para mim é uma grande alegria poder estar compartilhando com os irmãos mais um vídeo nosso, mais um momento de informação, de educação na parte missiológica aqui da AGEMIL, e a gente vai estar desenvolvendo nesse vídeo o que nós temos para oferecer na parte educacional, de treinamento, tanto no nosso curso CTM, que é o nosso curso de treinamento transcultural, como também os cursos rápidos, modulares, que nós vamos oferecer durante esse ano aí. Aí a gente vai estar conversando sobre isso, vem com a gente. Beleza. Bom, a gente vai fazer bem rápido para assim todo mundo tenha uma noção de todo o conteúdo, de tudo que a gente tem. Muitas pessoas sabem que nós levantamos recursos e tudo isso por missionários, só que a gente teve um longo tempo aí, com pandemia e tudo isso, tivemos que parar, que mandar a turma para casa, né, da escola de discípulo. Mas vamos começar então falando sobre a formação missiológica, né? A nossa formação ou especialização em missões, em missiologia e a importância dela. Pastor Roberto, a gente sempre olhou para a formação missiológica, o CTM, ou então a formação em missiologia, sempre pensando em quem somente vai para o campo, né? Sim. Mas a formação missiológica é importante para todo mundo, né? Eu acho que um pastor, um seminarista, se tem ferramentas e o conteúdo da missiologia, com certeza facilitaria o seu pastoreio, uma plantação de igreja, tudo isso, porque a missiologia fornece esses tipos de formação. E essa nova realidade, né, híbrida aí, do EAD, do presencial, a gente está abrindo e tirando a formação missiológica do internato e abrindo isso para todo mundo que quiser fazer no formato EAD, né? E a importância, como foi para você importante, como foi importante, como tem sido, porque você continua a formação, e um pouquinho aí sobre a missiologia. Né? Sim, é muito importante falarmos sobre isso, porque a AGEMIL, ela é o braço educacional da Secretaria-Geral de Missões, né? Enquanto o agente formador da parte teológica seria o nosso seminário, que trabalha essa formação dos obreiros que vão ser pastores nas suas cidades, aqui no Brasil, a AGEMIL, ela tende a treinar o obreiro para o campo transcultural. Porém, a gente tem entendido que a missiologia ela é muito importante para qualquer um que queira se envolver, se mobilizar na sua igreja local para missões, ele tem condições de estudar a missiologia. A missiologia ela é uma área da teologia e voltada para a missão, para treinamento, para formação missiológica. A AGEMIL, ao longo dos seus 20 anos, tem formado muitas turmas, muitos obreiros na área da missiologia, e a partir de agora a gente vai estar fazendo essa possibilidade do curso online, na possibilidade das pessoas terem acesso a esse treinamento de forma online também, para facilitar o conteúdo chegar na casa das pessoas. Para mim, sem sombra de dúvidas, foi muito importante entender um pouco mais a questão da contextualização, antropologia missionária, os fenômenos religiosos, estudar as grandes religiões. A gente, por exemplo, existem religiões que às vezes a gente pensa que está muito distante de nós, como o islamismo, o próprio budismo, e cada vez mais tem chegado perto das nossas igrejas, das nossas cidades, dos grandes centros urbanos do Brasil. Então, essas são algumas disciplinas: plantação de igreja, comunicação transcultural do evangelho, batalha espiritual, vida do missionário, parcerias em missões para que o candidato ele tenha ferramentas para conseguir parcerias tanto de sustento como também de trabalho. Então, o nosso treinamento missionário ele é muito importante, muito técnico, e a gente está abrindo essa possibilidade de qualquer pessoa que queira participar esteja com a gente. E também, assim, a missiologia é para quem já tem teologia. Claro. Na verdade, é uma especialização. Sim. Né? É uma formação
a mais, né? Então, para quem termina, às vezes, a formação teológica, ele fazer missiologia é uma especialização, é praticamente aí como uma pós, né, para essa pessoa, e ela tem uma formação a mais no seu currículo e uma ferramenta excelente. E a gente precisa de pessoas com formação em missiologia para a academia, né, para que estejam nos seminários ensinando com propriedade, realmente com conteúdo. Então, um cara que pretende continuar na área educacional, fazer missiologia é muito importante, porque ele acaba cooperando com a própria Secretaria AGMIL na sua própria região, onde às vezes tem carência de professores de missões. Então, acho que é muito importante e queremos convidar você a participar e a fazer aí, em breve, provavelmente no segundo semestre, já vai estar a ferramenta online para aqueles que querem fazer a missiologia. Vale destacar, pastor Alex, que os missionários, eles estão no campo. Os nossos missionários, os missionários que são missionários de carreira, né, eles fizeram o treinamento, se disponibilizaram a ir para o campo e estão no campo. A menos que tenha alguma necessidade de retorno, eles estão no campo. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas que dominem, que estudem, que se capacitem na área missiológica para ser esse agente formador. Porque o próprio apóstolo Paulo em Romanos ele vai falar como crerão se não há quem pregue, mas como pregarão se não forem enviados. Ou seja, o envio é importante. É importante ter esse agente de envio e dentro da nossa denominação, da nossa estrutura denominacional, a AGMIL, que está habilitada para isso, né? Para formar obreiros dentro da área missiológica, tanto para o envio como também para estarem nas suas igrejas locais, fomentando a missão. Então, vale a pena animar o pessoal a se formar em missiologia para serem cooperadores da missão aí nos seminários, né, no centro de formação que nós temos aí, não só da denominação, mas em vários lugares. Sim. Existe uma carência de mais professores, existe uma carência de pessoas capacitadas realmente ensinando e falando, né? Sim. Uma outra coisa que a gente tem também na AGMIL é a escola de discípulos, que é a porta de entrada para a AGMIL, né? Sim. Na AGMIL ou na missão. Porque a escola de discípulo, ela não exige a formação teológica. E é uma escola voltada mais para o caráter e mobilização do coração para aqueles que querem se descobrir e talvez falar assim, é isso mesmo que Deus tem para a minha vida, a missão? A gente sempre orienta a escola de discípulo, que a gente tem a modalidade de internato, e também estamos pensando a modalidade modular, onde a pessoa pode passar o final de semana aqui e não 3 meses, como era de costume. E eu acho que a gente tem muitos jovens, muitas pessoas que ainda não conseguem definir, né, se é isso mesmo que elas querem. Então, fazer a escola de discípulos e depois uma missão de curto prazo, né, de férias, ir lá e voltar, eu acho que ajuda muito a pessoa a definir se é isso mesmo que ela entendeu que é o chamado dela. Sim. Então, a escola de discípulos para a gente, ela é fundamental para o nosso trabalho aqui na AGMIL, porque, vou dar um exemplo aqui prático. Às vezes um jovem, muito cedo ele se sente vocacionado e ele compartilha isso com a sua liderança, com seus pastores, com a gente que está envolvido diretamente aqui na AGMIL e talvez se unicamente ele tivesse que ter a teologia para vir fazer um treinamento aqui, nós íamos falar para esse jovem, volta daqui 4 anos. E 4 anos, a gente sabe que hoje em dia muita coisa pode acontecer em 4 anos, né? Essa pessoa ela pode se perder na vocação. Ela pode ir fazer uma outra faculdade, não que não possa fazer, mas ela pode ir para o mercado de trabalho, talvez buscar outras carreiras e acabar nem se envolvendo mais com a missão, e isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Os jovens, quando são chamados e vocacionados, ou começa a ter esse chamado despertado muito cedo, e se ele não for captado e a gente começar esse processo de mentoria desde cedo, o risco é muito grande da gente perder esses candidatos, né? Então, o nosso desejo com a escola de discípulos é que a gente tenha contato contínuo com esses vocacionados e como ele não precisa ter o seminário teológico, ele já pode vir para cá, ele pode estar aprendendo muitas coisas que inclusive tem no CTM, algumas disciplinas que a gente coloca no CTM, na escola de discípulos ele pode começar tendo contato, como teologia bíblica de missão, história de missões, disciplinas assim muito voltadas para a teologia e para a missão, que ele já pode começar a ter contato mesmo sem ter o seminário. E aí, obviamente, estando em contato com a gente aqui, a gente começa a direcionar, a falar para ele os caminhos que ele precisa ter, tanto do seminário, que é inevitável ele vai ter que fazer, até chegar a fazer de fato o CTM,
para ser enviado, né? E tem a mentoria, né? Porque Claro. essa pessoa que faz a escola de discípulo, a gente acaba cooperando, mentoreando sobre realmente. Às vezes não é um missionário de carreira. Missionário de carreira que a gente está falando não é um profissional de missões, né? Mas é alguém que vai passar um longo prazo da sua vida na missão. Mas ele pode ser aquele que trabalha na missão urbana. Sim. Pode ser aquele que trabalha na área educacional. Então, esse movimento da missão é muito importante, porque quem está dentro de um centro de formação de missiologia ou teologia é tão importante quanto o pastor, que está lá pregando e pastoreando, quanto o missionário que está no campo. Que tá no campo. E porque a gente precisa de pessoas, de educadores, ajudando e cooperando com tudo isso. Agora, a gente tem uma oportunidade, né, que aqui dá para levar para os distritos, dá para levar para as regiões, que é a imersão em missiologia. Se você reparar, a gente já tem a formação maior, né, de missiologia, que é para quem tem teologia. A gente tem a escola de discípulo e a gente tem também a imersão em missiologia. São 12 lições, né, que a gente trata, e ela pode ser dada em 3 finais de semana. Ou, quem sabe, em um final de semana inteiro, bem intensivo. A gente tem como levar toda a imersão em missiologia para um acampamento, uma igreja local, né, desde que a equipe que vai ministrar tem um lugar para ficar, um lugar para dormir. A gente pode levar a imersão em missiologia até a região, até o distrito, na igreja local, e é uma formação também da GEMIL. Um exemplo de coisas que a gente trata nisso, né? O mundo inteiro ainda a ser alcançado, missões no plano de Deus, envolvimento missionário no Antigo Testamento, missões do Reino de Deus, missões no plano eterno de Deus, o legado missionário do apóstolo Paulo e tantas outras coisas que a gente pode tratar na imersão em missiologia. É uma oportunidade para quem quer levar a GEMIL na igreja local, ou no distrito, ou na região, com uma formação muito robusta que a GEMIL oferece. Sim. Eu acho que vai ser um divisor de águas a gente conseguir levar o imersão para as igrejas locais, né? Porque o que acontece? A GEMIL, antes com o CTM, as pessoas tinham que vir até aqui. Não sei se todos sabem, a GEMIL fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E existem pessoas de vários estados do Brasil que gostariam de ter um treinamento um pouco mais prático, um pouco mais intencional sobre missiologia. Então, quando nós nos colocamos à disposição da igreja, das regiões, dos distritos, para ir como a GEMIL, fazer essa parte de treinamento, fazer esse envolvimento com as pessoas, fomentar esses temas de missiologia, estamos dando a oportunidade para que as igrejas elas se envolvam, elas participem junto com a gente desse treinamento. Como o pastor Alex citou aqui, são temas que abordamos no CTM, como as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a influência do apóstolo Paulo com a formação missionária, a vida de Paulo na plantação de igreja, e tudo isso para a gente é muito necessário e a gente queria que você participasse junto com a gente. Vai ser uma alegria muito grande tê-los com a gente fazendo a imersão. Então, pode agendar com a gente, pode marcar, que nós vamos levar a imersão aí na sua igreja. É um custo muito pequeno, com certificado, com tudo, a gente facilita demais isso, então é importante você levar. Nós temos também o FLM, a formação em liderança missional. Olha, a formação em liderança missional nós fizemos com o distrito de Magé, foi muito bom, nós passamos aqui, foi modular, 3 módulos muito bacanas junto com eles, e essa formação em liderança missional é pensada no pastor, é pensada no presbítero, no dirigente de congregação, no aspirante, missionária também que pode participar, porque a gente trata o aspecto missional da liderança e damos ferramentas da área de missão urbana, pesquisa, como ser um pastor, um obreiro da cidade, né? Como não ser um pastor somente de uma igreja local, mas ser o pastor do bairro, o pastor da cidade. E essa formação de liderança missional é muito importante. Eu acho que essa visão, né, de liderança missional no nosso ministério acabou ajudando muito, né? Essa perspectiva missional dentro da liderança. Sim, sem dúvida. O FLM também é um treinamento que vem nos colocar em uma posição muito especial nas igrejas locais, né? Treinando os nossos obreiros, os nossos pastores
Porque antigamente a gente se falava de uma igreja para um bairro, né? A igreja do bairro tal. Hoje isso está mais macro. Hoje nós temos igrejas que influenciam o Brasil inteiro. Temos igrejas, não por serem grandes igrejas do ponto de vista numérico dos seus membros, mas igrejas que são influenciadoras, igrejas que têm essa condição de influenciar a cidade onde está, talvez até mais estados vizinhos que estão próximo dela. Então, e para que isso aconteça, o pastor, aquele que está envolvido na liderança da igreja, ele precisa também ser revitalizado, né? A gente costuma falar isso. A gente fala muito sobre revitalização de igreja, inclusive vamos falar sobre isso, mas existem pastores também que precisam ser revitalizados no sentido de ter uma visão mais macro da sua igreja, o que a igreja pode fazer. Né? Contextualizada, serviços comunitários, ser uma igreja plantadora de novas igrejas, trabalhar com pequenos grupos, com ministérios e tudo isso que possa agregar valor para essa igreja. Então, e isso tudo a gente faz de forma muito informal, momentos de compartilhamento em grupo, e isso tudo também foi muito bom para a nossa própria prática como professores e docentes aqui da AGEMIL. Foi algo que nos agregou muito, nos sentimos muito felizes de ter feito esse treinamento aqui na AGEMIL e também queríamos apresentar ele para você. E esse tipo de formação, ela não é expositiva, ela é comunitária, né? Sim. Porque na verdade são boas perguntas que são feitas e juntos a gente vai chegando em conclusões sobre a igreja, ministério, vocação e tudo isso. E a gente tem também na AGEMIL o SEB, que é o Seminário de Estudo Bíblico Indutivo. É uma imersão, né, na verdade, dentro da realidade do que é um método de estudo bíblico, e a gente já teve aqui 2 turmas que foram maravilhosas, e a gente vai abrir uma nova turma aqui, e para que pessoas possam realmente cair em uma imersão dentro das Escrituras Sagradas. Eu vou andar rápido nesse daqui, porque esse acaba que o Missão Urbana, que é um curso separado, ele acaba entrando dentro do que a gente vai falar sobre plantação e revitalização de igreja. Então nós temos o SEB, nós temos um curso de missão urbana e nós temos também o plantação e revitalização de igreja. Esse é o último que a gente vai falar, mas a gente vai colocar uma coisa especial depois sobre plantação e revitalização de igreja. Por que ter que fazer plantação e revitalização de igreja, né? Sim. Esse daí também, a gente tem falado que todos os cursos são bons e são importantes porque realmente são coisas que temos lido, temos estudado bastante e para a gente tem sido muito valoroso para o nosso ministério estudar esses temas. Hoje nós estamos em grandes cidades, até cidades que antigamente eram vistas como cidades pequenas, têm crescido de forma muito rápida, acelerada. Então estudar missão urbana e plantação de igreja é sem dúvida um diferencial para qualquer obreiro, qualquer pessoa que está envolvida em ministério. Então o desejo nosso é exatamente passar essas informações, essas ferramentas sobre como o crescimento das cidades fazem com que a igreja plante novas igrejas, porque como tem aumentado a população das cidades, plantar novas igrejas é o caminho mais curto e mais intencional para se alcançar a grande comissão, né? Verdade. E plantação e revitalização de igreja não é uma coisa nova não, gente. Muitas pessoas estão ouvindo esse termo hoje, só que, no ano 2000 eu já comecei a estudar plantação de igreja. 2000, 2001, 2002 e até hoje, né? Mergulhei nessa área e fui embora. Mas no ano 2000 eu conheci e tive contato com o que era plantação de igreja. E fui também jogado automaticamente no que é revitalização de igreja. Então a plantação de igreja é fundamental para fazer a plantação certa, do jeito certo e não passar 10 anos numa congregação que nunca vira igreja. E a revitalização é tão necessária que, um exemplo, Tim Keller diz, a maioria das igrejas, se estivesse hoje na década de 80, elas estariam adaptadas para essa realidade. A maioria das igrejas de hoje, se fosse na década de 80, estariam contextualizadas, porque elas não acompanharam as mudanças, as transformações. Então, revitalizar é muito necessário hoje, e são igrejas que pararam no tempo, e são igrejas que não conseguiram se adaptar e se contextualizar na modernidade, e elas não conseguem falar a linguagem do povo. Então, ela precisa de uma contextualização, de uma revitalização, para que tenha amor, paixão e que faça a obra de Deus com realmente
com uma coisa que tenha efeito de prática na sociedade, no bairro onde está. Então, plantação e revitalização de igreja é um curso que nós temos aqui. A gente vai tentar jogar ele para online e também para o presencial, mas nós temos uma novidade aí, principalmente para aspirantes a pastores. Né? Esse daqui é um resumo do que é a parte educacional da GEMIL e o pastor Roberto aí vai fazer uma proposta para vocês. O nosso desejo é que você se envolva nesse treinamento. A gente vai estar disponibilizando agora para o mês de maio o nosso primeiro treinamento de plantação e revitalização de igrejas e vai ser algo presencial muito importante para que você tenha essa imersão nesse tema tão importante para o nosso tempo, né? Como o pastor Alex compartilhou aqui, o tema de plantação e revitalização de igreja não é algo novo, porém a gente tem percebido como que as pessoas têm buscado ler, estudar sobre o tema, só que é necessário ter um filtro para estudar esse tema, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas tentando plantar igrejas de forma errada, até revitalizar a igreja de forma errada. Às vezes as pessoas pensam que revitalizar uma igreja é só mudar a estética do templo, sendo que revitalizar uma igreja é algo muito maior. É revitalizar a mentalidade das pessoas, revitalizar a forma da igreja, pensar a sua vida como comunidade de fé. Então não é só pintar parede ou só mudar a estética da igreja, é um conjunto de coisas que acontecem para que essa igreja, de fato, ela passe por esse processo de revitalização e se tornar uma igreja revitalizada, né? Já está totalmente revitalizada. Então no mês de maio a gente vai estar oferecendo esse curso presencial de plantação e revitalização de igreja e o desejo do nosso coração é que você se envolva, participe junto com a gente. Vai ser uma alegria para a gente estar com você nesses dias. Amém. Bom, pessoal, esse daí é um panorama. Deus possa abençoar. Compartilhe aí com pessoas para que saibam o que a GEMIL está fazendo, o que a GEMIL tem a oferecer e espero que o Senhor possa mover o seu coração para se capacitar para a obra e para o reino dele. Amém? A seara continua grande e os obreiros ainda são poucos. Então, diga para o Senhor, eis-me aqui, conte comigo e que você possa fazer parte, porque você é a resposta de Deus para as nações. Amém? Um abraço. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe.